7h46, de volta com Folha no Ar, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo, pelo Face também, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco esse programa estará em podcast e o oferecimento é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. No programa hoje estamos conversando com o médico infectologista Dr. Rodrigo Carneiro, que é diretor de Atenção Básica em Saúde de Campos. E nesse bloco, a nova variante Ômicron, o H3N2, nessa pandemia da Covid, com a epidemia do influenza. Eu chamo a Aloysio para fazer a gentileza. Abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Eu acho que a pergunta está resumida aí nas suas palavras, Nogueira. Rodrigo, você é infectologista, né? Eu acho que está vivendo, imagino eu, na minha limitação de leigo, o que um infectologista deve sentir, né, ao tratar pessoas, atuar profissional socialmente, num tempo que você tem uma pandemia inédita em 100 anos, né, com esse tipo de dispersão tão rápida, e você tem aquele vírus daquela epidemia de 100 anos atrás provocando uma epidemia, que é o influenza gripe espanhola, né? E com duas novas variantes aí, né, a puxar essa pandemia e essa epidemia. A variante Ômicron, que eu já vi vários colegas seus, e de áreas congêneres também, mas de outras áreas, falando que nunca viram um vírus com uma capacidade de infecção tão grande quanto a Ômicron, nunca viram, né? Mas também com H3N2. Quer dizer, é a tempestade perfeita para o infectologista? É o pesadelo perfeito para um infectologista. Bom, resumindo, né? A gente está um pouco agora, mais de 2 anos da pandemia, e aí as mutações elas vieram aparecendo e a gente chegou, então, a gente ficou desesperado quase um ano atrás com a Delta, e aí agora aparece uma nova cepa mutante, uma nova variante, que é essa Ômicron, que ela é aquilo, o vírus ele vai procurando, a natureza procura o caminho para sobreviver. Então, a gente tem agora essa variante predominante, a Ômicron, que ela realmente é extremamente mais transmissível do que a cepa original e do que as outras variantes, a Gama, a Delta. Então, os gráficos, eles demonstram que ela é 3, 4, 5 vezes mais transmissível do que outras cepas. Então, ela se comporta como aqueles vírus que a gente tem maior preocupação de transmissão, que é vírus de catapora, vírus de sarampo, que são vírus muito transmissíveis. E é isso, ela está se espalhando. Hoje já predomina mais de 90%, 95% dos isolados são da cepa Ômicron, e isso no Brasil, no estado, e as pessoas estão se infectando. Só que, ainda bem, o que a gente percebe isso está claro para todo mundo ver, que nós não temos uma lotação em leitos de UTI como foi, por exemplo, no início do ano passado, com a variante, com a cepa Delta, que as pessoas corriam, né, para os prontos-socorros, que ficavam absolutamente abarrotados, UTIs cheias, e agora a gente não está vendo isso. Isso é fruto. Desculpa, a Delta é P1, né? Isso. Isso é fruto da vacina, com certeza. É fruto de uma variante menos patogênica e de vacina, principalmente de imunização. Então, o que a gente vai ter e continua tendo são síndromes gripais com quadros leves a moderados. E aí, somado a isso, quando a gente estava conseguindo respirar com a pandemia, a gente veio, então, há alguns meses, a gente começou a perceber novas síndromes gripais, mas em pacientes com exames para Covid, para coronavírus negativo. E aí foi, então, identificado
que nós estamos vivendo uma epidemia de influenza. A última que chamou nossa atenção foi H1N1, então, mas aparentemente o H3N2 ele é menos também patogênico do que foi o H1N1. Então, ainda bem, porque o que é ruim, né? A gente pensa, poxa, a gente está conseguindo sair do coronavírus e vem agora nova epidemia de vírus respiratório. Poderia ser pior se a gente tivesse uma cepa mais patogênica. Então, na prática, o que a gente está vendo nós até um mês e meio atrás, o Covid estava realmente bem baixo, a Ômicron ainda não havia se alastrado, e o que a gente interpretava o paciente procurava com uma síndrome gripal e a gente fazia, então, o teste para coronavírus, nós ainda fazemos, e nós tínhamos ali 7, 8, 10% de positividade. Então, quem estava predominando até um mês, 40 dias atrás, era influenza. Por quê? A gente assumia que a esmagadora maioria das pessoas, desses 90% que tinham o exame para coronavírus negativo, eles, na verdade, estavam com influenza, com H3N2. Só que agora, a gente está vendo uma mudança. Com a Ômicron ocupando o terreno e sendo muito transmissível, e muito mais transmissível do que influenza, o que antes era ali 10%, por exemplo, hoje, em Campos, a gente já está batendo 35%, 40% de positividade Covid. Estamos chegando ali próximo do que a gente tem no resto do Brasil, e isso vai subir. A gente vai chegar nos 50% e provavelmente, muito provavelmente, passar disso. Então, a gente está tendo agora a Ômicron ocupando o terreno da influenza. Tomara que a influenza saia, a gente já deve ter vacina para o H3N2 agora, no início do ano. A cepa já vai, muito provável, ela já vai estar incluída na vacinação de influenza, que a gente normalmente faz em abril, e aí a gente vai parar, vai pensar só no coronavírus, e esperamos também a continuar avançando com a vacinação do coronavírus, para que então ele vire endêmico e não mais epidêmico, e a gente possa voltar à vida normal. Rodrigo... Desculpa. Não, pode ir você então. Por favor. Rapaz, a minha dúvida, Aloysio e doutor Rodrigo, em casa, vamos na prática. Eu chego a casa agora, meu filho está gripado, espirrou, está tossindo e deu febre. Aí eu fico, como a gente conhece aqui, apesar de ser leigo, mas pela claras informações que nós estamos aqui há 2 anos colhendo de vocês, H3N2, H1N1, já me sinto quase que infectologista. Eu olho para ele assim, eu falei, calma que isso vai passar, é tranquilo. Mas estou brincando, né, naturalmente, com relação a essa situação, mas a preocupação é grande. O que é, em termos de sintomas, e aí o que a gente consegue entender em casa, o que a gente pode considerar grave, não, porque nessa P1, como o senhor falou, Delta, depois na P2, a nossa criada aqui no Brasil, a Manauara, a gente tinha muita falta de ar, aquilo foi terrível, né? Essa parece não ter esse sintoma assim tão imediatamente. E aí eu junto a essa pergunta, a Patrícia Matias também está aqui na página do Face, interagindo com a gente. Ela também faz uma pergunta muito interessante. Em que momento, sintomas, por exemplo, devo levar a criança à emergência? Apresentei sintomas das gripes e com sintomas diminuindo. E agora? Meu bebê de 2 anos, nessa idade, faz teste? Por favor, doutor. Faz. Teste a gente pode fazer em qualquer idade. O único impedimento é a metodologia de coleta, né, que pode ter alguma diferença para as crianças, principalmente crianças pequenas, mas o teste ele pode ser feito tecnicamente em qualquer idade. Essa pergunta é muito, muito, muito importante pelo seguinte: a gente tem que cada vez mais educar a população, esclarecer a população, para ela não ficar em pânico e principalmente para ela não ir correndo em massa procurando os pronto-atendimentos e pronto-socorro. O que tem que ficar muito claro a gente tem que dividir os grupos de pacientes. Então, quando a gente for pensar em o que eu tenho que ficar alerta, a primeira coisa que você tem que ficar alerta é
se você tem fatores de risco, se você tem comorbidades. Esse é o principal, a principal informação que você tem que iniciar o seu raciocínio. Se você não está em extremos de idade, menores de 2 anos, maiores de 65, 70 anos. E se você não tem doença crônica, a esmagadora maioria das vezes, a evolução ela vai ser benigna, ela não vai ter complicações. Então, e esse grupo responde pela grande parte da população. Então, nesses casos, se você tem uma febre que não está muito alta e que melhora com antitérmico, se você tem um desconforto, dor no corpo, também melhora com analgesia. Se você tem uma tosse que não é uma tosse persistente e você não tem falta de ar, não há necessidade de você ir imediatamente procurar o auxílio médico, procurar o pronto-socorro. Você vai ficar em casa, de repouso, se hidratando, tomando seu analgésico, seu antitérmico, como, aliás, sempre foi feito, né, pela população, por grande parte da população. E caso você comece a ter uma piora da tosse, comece a ter alguma dificuldade para respirar, tem a febre que não está melhorando mais com o antitérmico, aí esse é o momento, ou uma piora clínica do seu estado geral. Antes você saía da cama, ia no banheiro, tomava banho, comer, agora você não está nem saindo da cama. Então esse é o momento que você tem que procurar o seu auxílio médico. Isso para essas pessoas que não têm comorbidade. Já nos indivíduos que tenham doenças crônicas, por exemplo, um diabetes descompensado que eu não acompanho direito, já tem algum problema de renal por causa disso, ou aquele paciente que é hipertenso e já foi vítima de um acidente vascular cerebral ou um infarto e continua não tratando adequadamente sua hipertensão. Então, para esses pacientes ou para as criancinhas muito pequenas, aí sim, o aparecimento de sintomas respiratórios no momento atual, e esse sintoma respiratório, ele durou 24, 48 horas, não está melhorando, estou fazendo tratamento, ele não melhorou, aí sim, esse é o paciente que deve procurar o pronto-socorro. Rodrigo, a gente teve ontem uma coisa sui generis, mas enfim, não dá para também. Eu acho que sui generis é um termo que está banalizado pelo comportamento errático do nosso presidente da República. Mas ontem, estava comentando aqui no intervalo, ele disse que a Ômicron não matou ninguém no Brasil, bem-vindo ao país. E foi imediatamente respondido por autoridades da OMS, não foram nem autoridades brasileiras, né? Autoridades internacionais. Quer dizer, Bolsonaro fala, não se escreve, né? Mas pior que a gente tem que escrever sobre o que é jornalista. Mas de fato, tirando as hipérboles aí, as idiosincrasias, os superlativos do presidente, de fato, a Ômicron, segundo os estudos iniciais, ainda não conclusivos por óbvio, ela, embora seja muito mais infecciosa, mas ela tende a ser menos letal, né? Aquela coisa, a grosso modo, ela ataca mais do pescoço para cima e menos do pescoço para baixo, né? Garganta, dor de cabeça, menos os pulmões, que causava a maioria dos óbitos nas outras variantes, né? Isso pode ser, e tem teses dizendo isso, embora não conclusivas por óbvio, há muito pouco tempo, que o vírus, como ser... Discute se o vírus é ser vivo ou não, é uma discussão antiga, né? Mas, enfim, o vírus como um ser que não quer o seu próprio fim, né? E evolui para não buscar o próprio fim, como toda espécie animal da Terra, e vegetal também, ele está suavizando as suas consequências para não matar o hospedeiro e não morrer junto com o hospedeiro? Exato. Você foi preciso aí do início ao fim. A variante, a Ômicron, ela é muito mais transmissível. Por quê? Porque o rebanho de circulação dela está diminuindo, né? Ele vai diminuindo, então as mutações têm que selecionar uma cepa que seja mais transmissível. E, ao mesmo tempo,
se ela mata muito, ela vai perder o ganha-pão dela, né? Então ela não vai ter onde circular. Então é exatamente isso. Você usou uma referência muito boa, ela é da garganta para cima, do pescoço para cima, causa sintomas principalmente em vias aéreas superiores, acomete muito pouco o trato respiratório inferior, principalmente o tecido pulmonar, ele é muito pouco acometido comparativamente com as outras cepas, e com isso ela tem uma letalidade bem menor. Agora, porque faltam ainda, novo, faltam estudos. O ideal seria que a gente já tivesse um estudo publicado da infecção pela Ômicron exclusivamente em pessoas não imunizadas, não vacinadas. E aí sim, a gente poderia comparar os números dela de internação, tempo de internação, permanência em UTI e óbito com por exemplo, a cepa original, quando a gente não tinha vacina nenhuma ainda. Só que a gente não tem esse estudo, tá? Então tem esse viés da imunização, ainda bem, da maior parte das pessoas, mas sim, aparentemente ela é uma variante bem menos letal do que a cepa original e as variantes que vieram imediatamente após. Então, ela não quer matar o indivíduo para poder continuar circulando. Muito bem. Não, foi boa essa coisa do Aloysio aí falar do pescoço para cima, deixou bem claro que o que é uma, o que é outra, né? Ataca o pulmão e outra é mais, né, o aparelho respiratório. Doutor Rodrigo, eu vou utilizar agora uma pergunta do grupo de WhatsApp. Porém, antes, vou pedir licença, só para informar. Eu lembrei, Nogueira, pessoas para cima, pessoas para baixo, é meio de Simone com você. Sim, isso é um dos meus pedidos de casamento a ela. Quando bater, só do pescoço para baixo. Entendeu, né? Porque aí você bota a camisa, some. Vai ligar de novo aí para conferir, mas a medição do Paraíba, segundo o Corpo de Bombeiros, e eu estou contando aqui com o auxílio do Carlos Alberto, é de 10,79. Tá baixando, graças a Deus. Graças a Deus, vamos só confirmar agora com a Defesa Civil, mas o Corpo de Bombeiros já informou, e essa medição, segundo as primeiras informações que eu tive antes das 7 horas, eles iriam atualizar, né, às 7. Então é provável que essa seja às 7 horas da manhã. Graças a Deus mesmo. Bom, a pergunta então do grupo, tem até uma postagem aqui de uma matéria. Bom, mas vamos lá. Doutor Rodrigo, vem do Hanania Monjan. Hanania Monjan é presidente do Sindicato dos Pais de Alunos da Rede Particular, né, de escolas particulares de Campos, e é advogado. Doutor Rodrigo, em primeiro lugar, obrigado por sua dedicação ao longo desse ano em trazer vacinas e disponibilizá-las o mais breve possível e com a melhor logística para a população de Campos. Doutor, em matéria publicada nos jornais O Globo e Extra, do dia 27/12/2021, se colocava que, segundo especialistas, a vacina do Butantan representa uma tecnologia mais segura para a aplicação em crianças. Dizia mesmo que tenderia a se tornar uma vacina de nicho dado aos seus poucos efeitos adversos. Diante disso, e que segurança se referem a essas especialidades e como isso é medido? Então, vamos lá. A vacina do Butantan, ela usa a plataforma mais antiga, mais conhecida que a gente tem com relação às vacinas, a imunizações. Então, a gente já tem muito mais conhecimento, muito mais habituado a lidar com esse tipo de vacina, que é a vacina com vírus inativado, né? O vírus completo inativado. Então, sem dúvida, a gente tem uma segurança teórica muito maior. Só que, com o desenvolvimento das novas vacinas, com plataformas diferentes, como vetor viral, RNA, a gente foi, com o tempo, vendo que essas vacinas elas também são seguras, inclusive para crianças. Tanto que
a vacinação que a gente vai começar a utilizar para as crianças é a vacina da Pfizer, né? Então, nós temos segurança hoje para a aplicação de vacinas que não sejam vacinas com as plataformas mais antigas também para as crianças. E como que é feita a vigilância dos possíveis eventos adversos? Todos os indivíduos vacinados, eles recebem as orientações. Olha, caso você tenha qualquer sintoma diferente, você vai procurar o seu médico ou o serviço de saúde, e os serviços de saúde imediatamente reportam para a Secretaria, para a Vigilância em Saúde, para a investigação desse caso. Então, esse caso ele passa a ser acompanhado por especialistas. Aqui em Campos, quem faz o acompanhamento é o Charbel, junto de uma colega, uma pediatra que acompanha com ele, mas são eles que fazem o acompanhamento desses eventos adversos, esses possíveis eventos adversos vacinais, e então reportam para o Ministério da Saúde quando é identificado que isso é realmente um evento adverso à vacina. Então, a vigilância ela é contínua. E nós temos, assim, o que a gente tem que deixar muito claro para a população vamos falar abertamente, é óbvio, existem eventos adversos? Existem eventos adversos graves? Sim, mas eles são raríssimos. Então, a gente sempre vai pesar o risco-benefício de você vacinar ou não uma grande parte da população de acordo com o risco de adoecimento. Então, vamos dar o grande exemplo, febre amarela. A gente teve agora, né, o surto de febre amarela recentemente, e a febre amarela é uma vacina que é bem mais... os eventos adversos é uma das vacinas que mais tem evento adverso, mais comuns. E ainda assim a gente vacina. Então, a gente pode ter desenvolvimento, por exemplo, de um quadro de febre amarela pós-vacina. A gente pode ter síndromes neurológicas. Tem uma síndrome a mais comum, uma síndrome aguda desmielinizante, que é grave. Agora, esses casos, eles acontecem a cada 100 mil vacinados, por exemplo. Então, quando a gente pesa o risco-benefício, vou fazer vacina aqui para 1 milhão de pessoas. Então, eu sei que eu vou ter 10, talvez um pouco mais, 10, 12, 13 casos graves pós-vacinais. Agora, se eu não vacinar, eu vou ter dezenas de milhares de casos de febre amarela e vou perder 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Vou morrer. Eu vou lotar o meu sistema de saúde. Eu não vou fazer a vacina. É uma questão de pensar em termos de saúde pública. Então, hoje, para vacina de coronavírus, a gente tem segurança, muita segurança na utilização, inclusive em crianças. Então, não há qualquer motivo para não ser feita a vacinação em crianças. E aí, o pessoal já tem dito, e os casos de miocardite? Nós não temos séries mostrando, publicadas, mostrando que há relação entre caso de miocardite com efeito secundário à vacina. Então, isso não existe, isso é fake news. Então, os casos que, porventura, venham a aparecer de eventos adversos, eles serão acompanhados. O que nós não temos é relação entre imunização de Covid para criança e relação direta com eventos adversos graves de forma considerável. Então, quando a gente pesa risco-benefício, a gente tem que vacinar. Nós já perdemos mais de 2.000 crianças com coronavírus no Brasil. São 2.000 crianças, mais de 2.000 crianças que morreram por causa de coronavírus, fora aquelas que tiveram internação prolongada, fora aquelas que mesmo em casa ficaram 10, 15 dias com febre alta. É a morbidade da doença. Então, não se justifica não vacinar. Temos que vacinar, inclusive, para o retorno escolar com maior segurança. Então, não se justifica não vacinar as crianças. Essa coisa de vacinação infantil, a gente vai falar no próximo bloco. Mas tem uma última pergunta para fechar isso, Rodrigo, uma pergunta que eu acho pertinente, do Paulo Diniz, telespectador pelo streaming. Com o aumento de número de casos do Covid-19, está falando logicamente que a parte da Ômicron, né, como tem registrado no Brasil inteiro, e na Europa, nos Estados Unidos, com provável superlotação do sistema de saúde, o Centro de Combate ao Coronavírus poderá reabrir? Bom, eu vou fazer uma resposta mais ampla. A princípio, não. Nós não temos previsão de reabertura de um local único, específico, para centralizar tudo. A gente segue com a política pública de saúde da descentralização.
Tá? O que nós fizemos foi, logo que começou, né, esse governo, nós optamos por essa descentralização para poder facilitar, né, o acesso da população a um local para triagem, acolhimento de pacientes com suspeita de coronavírus. E aí, com a pandemia, nós chegamos a criar 9 pontos espalhados geograficamente pelo município. E isso demanda um esforço muito grande, tanto logístico quanto de RH, de recurso humano, né? Cada equipe dessa tem bastante gente que foi treinada. A gente utilizou principalmente os dentistas da rede que não estavam atuando. Só que aí a pandemia do coronavírus, ela foi diminuindo, o número de casos diminuiu consideravelmente, e, além disso, a gente teve a reabertura dos serviços de saúde, principalmente da odontologia. Então, a gente precisou readequar esses locais. Nós saímos de 9 para 5, sendo que, com a chegada do verão, a gente teve que colocar no farol. Nós não tínhamos antes, e colocamos, então, uma equipe, que a gente chama uma equipe reforçada. Lá é uma equipe meia, na verdade. Então, nós temos hoje 5 equipes atuando, só que aí agora a gente tem a H3N2 também aumentando consideravelmente. O que nós estamos observando vamos ter que novamente aumentar. Então, por mais estressante que seja, trabalhoso que seja, nós já iremos em breve aumentar novamente o número de locais, aumentar a testagem, lembrando que nesses locais a gente tem médico, tem uma agenda médica. Quando é feito o diagnóstico do paciente, ele já é logo marcado nessa agenda. Se os médicos estiverem atendendo no dia, esse paciente diagnosticado ele é atendido imediatamente. Quando não tem médico naquele mesmo dia ou naquele horário, ele entra numa agenda médica para ser consultado. Então, nós vamos agora aumentar novamente o número de unidades. Então, mas vamos usar uma outra estratégia. Não dá para dar o passo atrás, né, com relação aos dentistas, e não temos agora como puxar todos eles de volta. Então, a gente vai usar, muito provavelmente, pessoal da enfermagem, com coordenação de alguns desses dentistas que já têm muita experiência. E aqui fica o agradecimento ao Dr. Zé Luiz, lá o coordenador da Odonto, a Laura e a Suzana, dentistas que fizeram essa interface entre o pessoal da Odonto. Eles abraçaram, em sua grande maioria, abraçaram a causa, foram muito importantes nessa pandemia. Então, eles vão ficar agora, basicamente, como coordenadores de uma grande equipe de enfermagem que vai acolher essas pessoas, triá-las, orientá-las e, se for o caso, passarão por atendimento médico também. Uma última pergunta, Rodrigo. Desculpa, Cláudio. Rapidamente, sinta uma informação objetiva. Qual a previsão da vacina Pfizer que chegou no Brasil hoje? Qual é a previsão da aplicação dela para as crianças de 5 a 11 anos? E aí já vou entrar no tema do próximo bloco um pouco. E qual a previsão de chegada da vacina para... Eu sei que vocês estão vacinando para influenza, mas para a nova cepa, para H3N2. Quais são as previsões dessas duas vacinas? H3N2, ela vai certamente... A vacina para influenza, ela vem com 3 ou 4 cepas ali dentro daquela vacina. Normalmente é a cepa que mais comumente foi isolada no hemisfério no sul, no norte, sul, no hemisfério no último inverno. Então, assim que a grosso modo, assim que é a vacina. Então, certamente, a H3N2 ela já tem testes, inclusive com ela estando incorporada, a cepa H3N2, incorporada na vacina para influenza. E, normalmente, essa vacinação ela se inicia ali, varia de algumas semanas ali em abril, final de março, início de abril, até o final de abril. Então, se for o caso de a vacina estiver disponível, certamente a área técnica do Ministério da Saúde vai sugerir adiantar essa vacinação. Tá? Então, a gente espera que em março a gente já tenha a vacina disponível para fazer a aplicação, e aí sim, a gente vai abrandar de forma significativa o H3N2. Com relação ao coronavírus, em Campos, a gente já tem a estratégia montada. Algumas pessoas falam, por que vocês não divulgam o calendário? Conversando com o Charme, a gente falou, o Eduardo Paes já divulgou o calendário.
vamos fazer o seguinte, vamos ser o quietinho, o mineirinho quietinho, porque eu vou divulgar o calendário. Com esse governo federal louco, aí amanhã a vacina não chega, ou se chega não é distribuída. Aí eu vou ficar com o calendário divulgado. Então, o que a população tem que saber é, a estratégia está pronta, eu já vou adiantá-la. Nós vamos usar praticamente todas as unidades básicas de saúde para vacinar as crianças, além de alguns locais que a gente chama de extramuros. Então, nós iremos atingir todo o município, iremos vacinar as crianças, só precisamos ter certeza da chegada da vacina. Então, a população pode ficar tranquila que ela, chegando vacina para as crianças e adolescentes e pré-adolescentes, nós iremos imediatamente distribuí-las e aplicá-las. Perfeito. Eu estou recebendo informação aqui sobre a vacina para criança, só para confirmar a previsão de chegada no Rio de Janeiro aos 45 minutos, não do segundo tempo, mas aos 45 minutos da sexta-feira, dia 14. Então, essa noite agora, hoje, né? A partir da meia-noite e 45, expectativa da chegada da vacina ao estado do Rio de Janeiro, segundo o governo federal. A vacina para as crianças, o Ministério da Saúde divulgou aí essa lista. Bom, são 8h17, meu caro Rodrigo Carneiro, eu vou pedir licença novamente ao senhor, rapidamente, só para a gente fazer esse intervalo rápido aqui no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Voltamos em instantes com o Folha no Ar.